Estamos aqui com você para compartilharmos, né, das Escrituras, edificarmos a sua vida, promovermos uma grande construção de valores e princípios, promovermos uma grande construção de ideais celestiais na sua vida e no seu coração. Esse é o nosso desejo e eu espero que você aproveite esses poucos minutos que passaremos juntos para podermos expor então as Escrituras. Gente, capítulo 11 de Juízes, né? Acompanhe com a gente. Vamos lá. Jefité, o gileaíta, era um guerreiro valente. A sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefité, dizendo: "Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher." Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, gente, só para a gente se posicionando, né? Jefité agora surge na história, um Algumas novo juiz de características Israel. dele, né? Isso, fala Guerreiro valente. um Gileadita, né? De Gileade, né? Fala do seu pai, fala da sua mãe. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia deixa registrado e faz questão de registrar que A mãe dele era uma prostituta. era uma prostituta, tá? E o seu pai chamava-se Gileade. O seu pai chamava-se Gileade, era casado, tinha outros filhos, tá? Jefté era um filho bastardo, um filho da uma prostituta, queridos, tá? E esses irmãos, por parte de pai, expulsaram ele, né? Interessante que já o texto fica bem claro, que ele fala assim: ó, você quer ser um dos nossos herdeiros? Né? Já estavam preocupados aqui com a herança, já estavam preocupados aqui com a divisão, né, Aquela coisa, você não vai receber nenhuma herança. Você não é filho, né, da nossa mãe, eles falaram, né, da nossa família, você não faz parte da nossa família, e expulsaram. Muito bem, após expulsar, versos 3, então, fala que Jefté, ele fugiu, né, teve que fugir dos seus irmãos, e ele se estabelece numa cidade chamada Tobi. Queridos, e ali, né, o texto fala que um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Então, é aquela coisa, né, gente? Você veja que ele estava num ambiente familiar, tudo indicava que ele morava na casa de Gileade, do seu pai, e da sua madrasta, tá? Porque ele era filho de uma prostituta, mas o pai trouxe ele para casa. O pai trouxe ele para casa, tanto que ele está junto com os irmãos. Tá? E esses irmãos que olham para ele e falam: não, você não é filho da nossa mãe, você não é filho da nossa mãe e do nosso pai. Daí ele então tem que fugir e agora vai para Tobi, e ali em Tobi ele acha só gente boa, né? Só vadios, pessoas, né? E o pior é que agora ele une esse pessoal e esse pessoal começa a seguir Jefté. A gente já começa a ver aqui uma liderança de Jefté. Olha lá. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Só um pouquinho, antes de nós entrarmos nesse versículo 12, vamos falar um pouquinho então o que acontece aqui agora. Num determinado momento, anos passam, né? A gente vê que Jefté adquire uma liderança. E por que a gente percebe E foi uma liderança notória, né? Isso. Foi perceptível. Porque na hora de uma guerra, numa batalha, os seus Eles irmãos se lembram. opa, o Jefté é bom na coisa, ele é valente, ele é guerreiro, ele tem um líder, ele tem uma liderança, posição de tem um liderança. povo lá que segue ele. Daí nós precisamos de gente para defender agora a nossa terra, o nosso povo. E eles vão atrás dele. Só que agora ele mesmo fala: pô, mas pera lá, como é que antes eu não era o irmão de vocês? Não servia, agora eu sirvo? Exatamente, agora a água pegou no pescoço, nós precisamos de toda a ajuda possível, inclusive a sua. Ele fala: mas agora eu não vou, né? Não, mas e se a gente der a você algo em troca, tá?
o que vocês vão me dar em troca? Nós damos uma liderança do nosso povo. Você é chefe de vocês, você é Opa. líder de vocês, opa. Então agora ele vê o Gostei quê? do negócio. Ele vê uma oportunidade. Uma Oportunidade oportunidade de que não pode voltar por cima, mandando, liderando, pede confirmações e assim ele faz. Então agora o verso 12, então é ele praticamente assumindo essa liderança da guerra, da batalha, não do povo, mas da batalha, da guerra, tá? E manda recado lá para o rei dos Amonitas. E ele pergunta ao rei Amonita, que é que temos contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. A Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou de alguma vez em conflito com Israel, lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Arói, os povoados ao redor e todas as cidades margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Gente, então o que ele está tentando? Na verdade, Jefté está tentando uma diplomacia. Porque ele chega lá para os amonitas e fala assim: poxa, por que vocês estão fazendo isso? Nós queremos nossas terras de volta. Por que vocês querem atacar? Ele fala: porque nós queremos nossas terras de volta. Vocês saíram do Egito. Não pegamos, exatamente. Nós queríamos só atravessar. Nós queríamos passar. E fomos impedidos. Isso, né? Daí tentamos com outro, também nos impediu. Agora, teve um determinado que nós estávamos em Cádiz e eles vieram contra nós. Vieram contra nós. E daí nós guerreamos e vencemos eles uma só batalha. responderam aquilo que veio contra eles. E a partir do momento que vencemos a batalha e conquistamos a terra passou a ser nossa. Daí olha só como ele demonstra, inclusive, conhecimento bíblico da história. Jefté, apesar de ele ser filho de uma prostituta, apesar de ele estar vivendo com vadios, ele fala assim: 300 anos se passaram e vocês não tentaram recuperar? Por que agora? Por que vocês estão fazendo isso agora? Ele tinha conhecimento daquilo que ele falava. Ele tinha conhecimento, então não era uma pessoa que não tinha conhecimento da história, não tinha conhecimento. Por mais que naquela época ele vivesse entre pessoas, né, mas pode-se dizer assim, né? A Bíblia chama de vadios, enfim, ele tinha um conhecimento das Escrituras, tá? E agora então a resposta do rei foi nenhuma. O rei não responde absolutamente nada, tá? E agora acontece ele algo. Não dá atenção, né? Que praticamente Deus faz em todos os juízes, que é justamente a capacitação de Deus para que a pessoa possa vencer as batalhas. Isso. É a capacitação que eu preciso, que você precisa todos os dias para vencermos os nossos desafios. Veja isso. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aróia até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas.
Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá", disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileaíta. Ok, então, queridos, a gente vê o que? O Espírito Santo de Deus toma ele, né, dá a vitória. Nesse inteirinho ele faz um voto, né? E aqui, queridos, por quê? É histórico, é cultural e é bíblico, tá? O povo de Deus, quando ia buscar um favor de Deus, né, levar uma oferta. Até hoje, você faz uma oferta, você oferta a Deus, né? Você faz um holocausto. Não ir de mãos vazias, né? Isso, sempre diz, não vá de mãos vazias. Não é Deus ensinando a troca, não, mas Deus ensinando você a aprender a se despojar das tuas coisas, assim como Ele despoja das dele em teu favor. Então, que diz aqui, só que tem um problema. Então, tanto é que o voto era o quê? Se Deus me der vitória, né, eu quero fazer um holocausto, eu quero fazer uma oferta, eu quero fazer um sacrifício. Aí, primeira coisa que sair, né, ao meu encontro, né, após a vitória, eu vou ofertar ao Senhor, eu vou dar ao Senhor. Como as primícias, por exemplo, que a gente dá as primícias ao Senhor. E nessa, eles voltando para casa, sai o quê? Sai a filha dele, queridos. E aqui, então, começa um dilema na vida de Jefté. Muitas pessoas, queridos, até por um entendimento um pouco superficial, falam que ele sacrificou a sua filha, porque ele fala de holocausto, né? Muitos comentaristas vão falar isso. Tá? Mas a grande verdade é que o contexto, exatamente, se você ler com calma, você vê que houve um sacrifício. Qual foi o sacrifício? Ela nunca se casar. Esse foi o sacrifício. No 39 diz, né? Assim ela nunca deixou de ser virgem. Isso, ela pede para chorar, né? Porque ela nunca se casaria, tá bem, né? Claro o texto. Exato. Muitos tentam até entender, não, que ele sacrificou, não sei o que, mas é completamente fora de contexto, porque veja bem, Deus jamais aceitaria um sacrifício humano, ainda que, né, aqueles povos amorreus, moabitas, para eles era mais comum esse tipo de coisa, né, sacrifício humano, mas Deus não. E a gente observa pelo conhecimento que ele tem bíblico, você vê que ele fala lá de 300 anos, quer dizer, ele tem história, ele tem conhecimento, ele sabe que Deus jamais aceitaria. Outra, ele conhece a lei, Levíticos, e ele sabe que Deus, ele poderia sim ter pedido perdão e voltado atrás no voto, se fosse o caso, mas não feito algo que Deus iria repugnar mais ainda. Então não faz sentido, tá? Muitos falam, porque ele sacrificou a filha. Não sacrificou não, tá? Houve o sacrifício dela não se casar, e ela era filha única, então quer dizer, ele não ia ter descendência, então realmente foi um grande, né, a ponto de ele ficar na memória, né, e celebrar em memória dela, né, da filha de Jefté, tá? Porque realmente ficou uma história que ficou na memória. Mas o que eu quero trazer de lições então hoje sobre esse texto, fora a exposição, queridos, que Deus ele escolhe pessoas mais diversas possíveis. Veja que aqui ele escolhe quem? Um rejeitado. Filho de uma prostituta, rejeitado, expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos, para fazer algo. Aquele que não tinha herança, não é que não tinha herança, a qual foi negado herança, né, veio a ser o líder. E olha que interessante, Deus usa ele para salvar os próprios irmãos. Porque quando ele salva o povo na luta, na batalha, ele está salvando os próprios irmãos. O mundo ele dá uma volta, né? Então, ele poderia ter se unido agora aos moabitas e não, vamos lá, eu quero atacar, eu quero matar os meus irmãos. Foi o que Abimeleque fez, matou 70 irmãos lá, né, para ficar. Não, aqui ele salva. Então, ele viu oportunidade. Observe que um capítulo antes nós temos lá o exemplo de Abimeleque, que matou 70 irmãos. Exatamente. Um capítulo depois, agora alguém que também foi rejeitado, que vem agora para salvar, cheio do Espírito de Deus. Tá, queridos? Que essa faz toda a diferença. Uma lição para você hoje. Deus está enchendo você do Espírito Santo, não é para vingança. Deus está enchendo você do poder do Espírito Santo. Para você liderar muitos junto com você. A salvação junto com o Senhor dos teus irmãos. Muitos te venderam, muitos te tocaram, muitos falaram mal de você, muitos ainda te jogam pedra, mas você vai estar pronto, cheio do Espírito Santo,
para salvar eles, tá bom? E são os improváveis que vão querer te seguir, né? São os improváveis. E da onde você veio, importa menos de quem você está se tornando. Talvez você fale assim, eu vim, não sei quem foi meu pai, não sei quem foi minha mãe, sou filho de uma prostituta, sou filho de um bandido. Isso importa menos de quem você está se tornando. Hoje você está se tornando um filho legítimo do Senhor. E por isso você recebe então a aliança do sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo. É isso aí. Amém?